O ano passado, na nossa Semana de Economia, sentimos, através daquilo que foram as conferências na área da inteligência artificial e no processo de audição que fazemos durante estas conferências, porque na Semana de Economia há um processo de participação do meio académico, há um processo de participação das empresas, no fundo é um espaço onde nós aglomeramos todas estas áreas e onde discutimos os problemas e aquilo que são os resultados da cidade. E nessa perspectiva, no ano anterior, nós sentimos que realmente despertou ali o interesse das empresas poderem conhecer um pouco mais daquilo que seria o uso da inteligência artificial nos processos de suporte e apoio à decisão. E na altura, em discussão também num grupo mais fechado, sentimos a necessidade de poder fazer algo mais, quer pelos nossos CEOs, quer pela cidade, no sentido de criar um curso que pudesse capacitar as empresas, os decisores, o público em geral, para as pessoas que tiverem gosto e conhecimento nesta área, e na altura o único meio que temos, porque realmente são as universidades, neste caso a Universidade de Minho, no fundo lançar o desafio para criar um curso que viesse responder a esta necessidade, porque nós nos CEOs sentíamos que eles se sentiam motivados e nós fizemos esta pergunta, nós fazemos as perguntas diretas aos CEOs, portanto nós temos alguns órgãos, uma estrutura que nos permite perguntar, por exemplo, a 30 e tal decisores da cidade, o que é que querem em relação a determinadas matérias. E na altura, portanto, eles foram claros e realmente sentiram que se nós quiséssemos desenvolver o curso, nós podíamos, eles estavam disponíveis para o fazer. Portanto, aqui foi claramente no processo de audição, percebermos que eles estavam interessados, perceber quem seriam os agentes que poderiam desenvolver o curso e assim nasce lançar o desafio à Universidade. A Universidade reagiu de forma positiva, também no processo de aliança, neste caso com pós-graduações ou cursos mais específicos, aceitaram o desafio e andámos num processo inicial com o departamento, com os professores desta área, no sentido de criarem e responderem a esta necessidade, porque é claramente uma situação de necessidade. Eu penso que no geral sim. Aliás, por isso é que nós e a própria sociedade e a própria universidade lançam aquilo que são as informações necessárias ao mundo, seja à comunicação social, seja às empresas, no sentido de despertar para aquilo que será a área da inteligência artificial no futuro. Todos nós temos a percepção de que algo vai mudar. Nós podemos não perceber, e é isto que é importante, nós não podemos não perceber, nós sabemos o que é que vai acontecer no futuro em relação à área da inteligência artificial. Não tenho dúvidas que toda a gente tem a percepção do que é que vai acontecer, como é que ela vai ser desenvolvida, porque aqui, muitas vezes, estes processos, neste caso a inteligência artificial, aparece muito antes daquilo que será a formatação ao nível, por exemplo, da legislação e enquadramento, ao nível dos direitos de autor, de quem é que é, num processo destes, de quem é o conhecimento. É da máquina ou é nosso? Nós fazemos a pergunta, a máquina dá-nos o conhecimento. De quem é que é? Portanto, há aqui as questões da ética associadas quando eu peço para gerar uma imagem e lhe dou um contexto em que eu escrevo um prompt, escrevo uma pergunta e ele me dá um resultado, de quem são os direitos de autor? Nós sabemos como é que eles estão enquadrados naquela aplicação, mas na sociedade isto tem enquadramento específico. O uso de imagens fora do contexto, como é que elas são, de quem são os direitos, com quem é que nós vamos processar se usarem a nossa imagem. Há questões complexas e há questões que nós ainda não temos resposta, o que a resposta é dinâmica, vai ser desenvolvida ao longo do tempo. Isto também acontece muito nesta área. Portanto, nós sabemos e estamos preparados, mas há muita coisa que nós não sabemos. E o facto de nós termos estes cursos vai nos ajudar a perceber o posicionamento e a perspectivar o futuro. É para isso que serve, neste caso, a capacitação nestas áreas através destes cursos. Eu costumo dizer que ela já existia em muitos conceitos, em determinadas áreas de operação. Nós o que temos agora é uma situação diferente. Nós temos o acesso a ferramentas que não tínhamos nos últimos anos. Embora este seja um processo adaptativo, um processo de construção e que teve necessariamente uma adoção gigante em relação àquilo que foram outras ferramentas das áreas. Esta foi a ferramenta que teve a mais rápida adoção no planeta de qualquer outra, seja mesmo as ferramentas de comunicação. E no mundo real, nós no nosso dia-a-dia, naquilo que são os implementos das nossas tarefas, nós podemos aplicá-la em montes de contextos. Pode simplificar o nosso trabalho administrativo, nós podemos ter uma secretária que não é humana, é uma máquina, nós podemos
colocar uma questão, como fazemos com um amigo que tem mais conhecimento e obtemos o conhecimento direto sobre uma informação que precisamos e que não temos que pesquisar num browser ou que não temos que pesquisar num motor de pesquisa. Nós podemos ter uma situação em que queremos obter dados ou informações rápidas a partir de um Big Data, em que Big Data é uma informação que não está estruturada, em que eu quero obter um determinado resultado ou pelo menos perceber uma determinada análise. Eu posso demorar umas horas num processo normal em que estou a analisar esses dados e a criar as minhas relações, ou posso perguntar ao computador, mediante coloco-lhe a informação e faço a pergunta de forma direta e uma pergunta simples, às vezes tem uma análise complexa, ele responde-me num ou 2 minutos. Portanto, isto simplifica o trabalho quando nós temos de tomar uma decisão e que fazemos uma análise sobre dados, sobre valor, sobre custo, análise de vendas, análise de um contrato. Tudo isto pode ser feito de uma forma imediata com uma ferramenta muito simples e para isso bastam poucas horas para uma pessoa conseguir perceber e dominar aquilo que são os processos da inteligência artificial e isso é importante. Este curso tem, a vertente da capacitação é feita em várias áreas, a questão de perceber a origem da inteligência artificial, o mecanismo de adoção, as ferramentas que existem, aquilo que será a evolução e a perspectiva do futuro destas ferramentas, ou seja, nós percebermos o contexto desde aquilo que foram os inícios da inteligência artificial, que já tem umas dezenas de anos, e conseguir fazer a perspectiva para os próximos 10 ou 20, porque o processo vai ser tão acelerado que nós muitas vezes não conseguimos antecipar o resultado, porque os processos novos têm sempre isto. Nós, quando apareceram os telemóveis, ninguém diria que em poucos anos o telefone fixo, e as pessoas nem conhecem nem sabem o que é um telefone fixo. Portanto, os mecanismos de adoção na parte de IA, na parte de inteligência artificial é exatamente o mesmo. Portanto, nós vamos ter, ao nível neste curso, nós vamos conseguir perceber toda esta vertente e mais do que isso, nós vamos conseguir também usar as ferramentas, saber aquilo que existem, para que é que servem, para no fundo usar este processo de uma forma construtiva e de uma forma capacitada, com a formação necessária para desenvolver o processo. Só assim é que os vamos acelerar. O nosso papel aqui o papel que tem a ver com o desenvolvimento de parte da nossa missão. Nós temos uma missão em várias vertentes, neste caso estou a falar de uma missão específica da dinamização da área económica da cidade e da região, e aqui o nosso trabalho, seja qual for o agente, é construir pontes e encurtar o caminho entre aquilo que são os agentes do ensino, as empresas, os agentes de decisão da cidade, neste caso a própria Câmara, é nós ajudarmos neste processo a que tudo seja mais rápido, seja um processo de negócio, seja um processo de transformação, seja um processo de aquisição ou de capacitação das pessoas ou de aquisição de conhecimento, em que nós de alguma forma ajudamos, porque temos mecanismos de oscilação muito rápidos, ajudamos quer a cidade, quer a universidade, a que as coisas sigam o caminho mais rápido, quer seja numa reflexão de curso, quer seja numa interação que tenha a ver com a implementação de negócio na própria cidade, porque aqui a universidade é mais do que a questão do ensino. É um dos agentes importantes da cidade, é um agente mais dinamizador do crescimento da cidade. A cidade de Braga só cresceu com esta velocidade e com esta aceleração porque tem uma universidade que forma pessoas em quase todas as áreas. Portanto, este crescimento, sem dúvida, que tem a ver com a missão da própria universidade, tem a ver com os projetos que a própria universidade também coloca, e os projetos são colocados pelas escolas, pelos institutos, pelas unidades de ensino da própria universidade e que visam, sem dúvida, dar aquilo que são os recursos necessários ao desenvolvimento. Braga tem uma característica muito especial, é a cidade que mais cresceu, por exemplo, na indústria tecnológica. Neste momento, não chegam os alunos que nós formamos para a cidade. Porquê? Porque o crescimento cada vez mais vai ser acelerado. Nós temos alguns aspectos únicos. Em Portugal, nós temos aquilo que é o triângulo, o ensino, investigação e empresa. Nós temos tudo reunido nesta cidade. Temos o Instituto Nacional de Tecnologia, temos a Universidade de Minho, temos outras universidades e outros institutos na cidade que dão uma dinâmica própria ao crescimento da cidade. E Braga só é hoje a cidade que é porque tem este conjunto de instituições que no fundo são as seeds, são as sementes para este crescimento. A Universidade de Minho foi pioneira em muitas áreas, mas na área de informática, sem dúvida que a Universidade do Minho foi das primeiras universidades que desenvolveu cursos muito direcionados para as empresas. A Universidade do Minho sempre teve uma relação com o mundo empresarial muito próxima. Os seus cursos
e davam sempre resposta àquilo que eram as necessidades de mercado. Podia estar aqui a falar em outras áreas sem ser aquelas que nós conhecemos, na engenharia do produto, na questão dos materiais, na questão da biotecnologia. Portanto, há aqui um conjunto de áreas, mesmo na biomédica, há aqui um conjunto de áreas que a Universidade de Minho foi pioneira, mas a informática foi a primeira, e é isso que nós temos que percepcionar. A Universidade de Minho foi a primeira a ter a primeira página de internet em Portugal. Portanto, tinha e tem uma qualidade de docentes interessante e que tem, no fundo, também que dar resposta àquilo que são as necessidades das empresas e as necessidades da sociedade. Não é só das empresas, da sociedade em geral, que há outras áreas que necessariamente, nas áreas sociais, há aqui outras questões que são importantes. A Universidade de Minho sempre teve esta relação de proximidade com estes mercados. Eu não tenho dúvidas que não vamos ter cursos suficientes para responder à procura. Isto é a primeira, porque sentimos que as pessoas, ainda por cima, nestas primeiras edições, e isto também é importantíssimo, a questão de eu poder ter o curso 100% pago, 75% pago ou 50% pago, é um mecanismo de incentivo que eu não arranjo noutra situação. Portanto, aqui é despertar para os melhores e os melhores quererem tirar as melhores notas para que não consigam, para que não paguem o respectivo curso. Eu acho que isto é uma questão crucial também nesta análise. Do ponto de vista interno, nós termos docentes, os melhores docentes, a dar estes cursos e a capacitar a sociedade nestas vertentes. Gostava que, em vez de termos um número clauso de 500, podermos ter um número clauso de 1500 e podermos fazer uma formação aqui num auditório, ter aqui um conjunto de formações globais em que nós pudéssemos fazer formação para a sociedade toda, ou seja, quem quiser fazer um curso rápido de 5 horas, um curso específico, íamos formando blocos de 1500 pessoas ou 3000 pessoas, simplesmente porque neste momento no mundo já há cidades que estão preocupadas com aquilo que é a capacitação, não só da área específica, mas no seu global. Nós só vamos ser melhores quando todos, pelo menos, formos um bocadinho melhores do que éramos antes. Okay? Aqui a questão do incremento, aqui a questão da capacitação incremental é importante. E esta questão é uma questão, em termos de resultado, ninguém tenha dúvidas, vai ser diferenciador. Okay? Vai ser diferenciador porque vai dar a capacidade de nós sermos melhores que os outros, porque sabemos usar uma ferramenta, percebemos aquilo que é a inteligência artificial de forma construtiva e com o conhecimento adequado. Sem isso, vai ser tentativa e erro perceber o resultado, podemos chegar lá, vamos demorar muito mais tempo.